Ok, vamos a um quebra-gelo, tá? Vamos a um quebra-gelo e se você já viu isso, faz de conta que você não viu, dá uma que me ajuda, tá? Dá uma que é novidade, tá bom? Então o quebra-gelo é esse daqui, mensagem para todos os jovens. Mensagem para todos os jovens. Eu vou ler uma frase, um enunciado no slide, daí vem uma fotografia e você completa meu enunciado com aquilo que você vê na fotografia. Vocês são universitários, fácil, canja. Vamos lá? Então o enunciado começa assim. Eu sei que às vezes, Silas, meus sermões são longos e se parecem com um chá de cadeira, né? Então, ela está... Como é seu nome, amor? Querida? Hã? Larissa. Vamos lá, Larissa. Volta de novo, vamos começar tudo de novo. A gente só foi um treino, né? Volte lá. Eu sei que às vezes os meus sermões são longos e se parecem com um... Mais rápido, hein, Larissa? Vamos lá, próximo. Mas é que eu não desejo que você, jovem... Ok. Todos os meus sermões, eles são bíblicos e por isso eles são uma... Ok. Pode ficar tranquilo que eu não sou de... Já estou enchendo, né? Ok. Pois eu, pastor Silas, eu sei que diariamente você, jovem, enfrenta problemas e é forçado a... Ou até... Mas antes de você, jovem, e para você não ser pego de... Entendo que o melhor é ouvir a palavra e... Para evitar o pecado e suas consequências desastrosas, é muito simples. É só... acertar na mosca. Confiar na graça e parar de procurar. Confiar na providência do nosso Senhor e parar com esse negócio de fazer tempestade em copo d'água. Eu sei que às vezes você irá encontrar dentro da nossa igreja essa igreja aqui não tem isso, só na minha, né? Eu sei que às vezes você vai encontrar na sua vida, em casa, no trabalho, um mala sem alça, dando uma de... tentando te colocar. Por isso, não fique marcando toca. Fica firme no Senhor e nem pense em... Sim, sei que às vezes você pensa que tudo não passa de uma, mas não fique com o pé atrás. Pois se tratando de ser um bom discípulo de Cristo, você, meu jovem, está com... Pastor Gessé, essa igreja, faca o queijo na mão. É só tomar cuidado para não... e muito menos ficar, pois você pode acabar e depois vai ficar se sentindo com a... Por isso escute, entenda e creia na palavra de Deus, obedeça e seja abençoado. Amém? Amém. Ei. Eu vou falar com vocês hoje sobre Mateus 6:24, a impossibilidade da vida dupla, dessa vida cristã dupla, e a oportunidade do corandeio, a oportunidade e o privilégio de você viver na presença de Deus, mesmo num mundo fracassado e caído no pecado como o nosso. O texto é de Mateus 6:24, está lá no quadro, pode colocar para nós aí, olha, vamos ler juntos? Mateus 6:24. Não, peraí, vamos fazer como um exército de Cristo, tá bom? Quando você está lendo esse versículo, dê o seu melhor, você está junto comigo cultuando a Deus.
Então dê o seu melhor. Vamos ler como um exército, lendo, um exército de mulheres e de homens. Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém pode... Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Dinheiro, riquezas e tudo que as riquezas podem adquirir. Tudo que esse mundo pode oferecer. O que é Corandale? O pastor já começou aqui definindo, usando as palavras de R.C. Sproul. E eu gostaria de ler outra vez para gravar isso na sua mente. Está definido já, só vamos ler a definição de R.C. Sproul. Pode colocar, vamos lá. Leia junto comigo. A grande ideia da vida cristã é Corandale. Corandale capta a essência da vida cristã. Esta frase... Para viver Corandale, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Isso é o que Corandale é. Mas nós estamos falando hoje sobre a impossibilidade da vida dupla e a oportunidade de Corandale. Corandale é isso aí. Vida dupla, o que é vida dupla? Vida cristã dupla. Espiritualidade dupla e duplicidade. Vida dupla é um coração dividido entre dois amores. Um coração dividido entre dois amores. É a tentativa frustrante que alguns seres humanos, alguns jovens dentro das suas igrejas, fazem de tentar agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você tenta andar de mãos dadas com o mundo, os seus valores, os seus deuses, os seus valores e propósitos, e ao mesmo tempo tenta levar Deus junto na mesma pegada. Isso não dá certo. Tentativa frustrante de agradar a Deus e agradar os homens, agradar ao mundo ao mesmo tempo. Deus, o dinheiro e os prazeres que o dinheiro pode comprar. Muitos anos atrás eu assisti um seriadinho que minhas filhas gostavam de assistir. Eu sou vovô, eu e minha esposa Vanja. Falando isso, deixa eu apresentar a minha namorada, minha noiva, minha esposa, a minha... que mais? Fica em pé, Vanger, por favor. Essa é a minha esposa Vanger. Aí, ó. Ela é minha companheira de viagem. Tem minha sobrinha que está aí também. Eu vou pedir que ela fique em pé. Americana, solteira, crente, serva de Deus, bonita. Ó, muito bom. Tá aí, viu, jovem? Pega essa dica aí. Visite a Igreja Batista Central. Ela estará conosco até novembro. Depois ela vai embora. Coitada. Ela vai ficar triste. Ela vai procurar morar em outra casa nos próximos meses, depois dessa. Ok, eu e a Vanger temos 4 filhas. Elas estão casadas. Ganhamos através delas 4 netos, 4 genros e 10 netos. Estou me perdendo nos números. Bom, quando minhas filhas eram pequenas, nós assistíamos Kenan and Kel. É um seriadinho, talvez alguns aqui vão lembrar do Kenan and Kel. É um ator magro, um ator mais gordinho, rechuchudinho. E muito engraçados. E um dos episódios era um garoto, 2 garotas no Cineplex cheio de gente. Um garoto, 2 garotas no Cineplex cheio de gente. Acho que o Kenan ou Kel, eu não sei qual deles, ele marcou de ir no cinema e ele errou. Ele marcou com 2 garotas para ir para assistir o mesmo filme. E ele se esqueceu disso. Quando ele está no cinema lá com a pipoca, ele está sentado com a moça, vai começar o filme, ele está todo contente com essa menina que ele está paquerando, declarando amor por ela. Ele percebe no celular dele que tem a outra, está esperando ele lá fora. Daí ele fica num bico de sinuca. O que ele faz? Ele fala para a outra que ele vai pegar pipoca, não sei o que tem e tal, e ele vai lá e atende a outra, e enrola ela, que ele vai no banheiro, não sei o que tem, e volta com a pipoca, e ele enrola essa daqui, dá mais um pouco, daqui a pouco ele volta lá, fala que demorou muito no banheiro, teve um problema, ele senta com a outra, e daí ele fala que vai pegar pipoca para a outra, e ele vai, e a coisa por um tempo funciona, ele vai driblando durante o filme, uma e a outra, mas chega uma hora que a coisa vai ficando complicada e insustentável. Impossível dele aguentar. E daí as duas brigam e jogam toda a pipoca na cara dele. E assim termina aquela série.
E, de certa forma, é exatamente isso que Jesus está dizendo para você, jovem, aqui em Mateus 6,24, que a vida dupla é impossível. Esse negócio de você querer ter um grande relacionamento de amor com Deus e com o mundo, não dá certo, não dá certo, não entra nessa roubada. Jesus fala, ninguém pode servir dois senhores. Não tenta ser chegado do meu e ser chegado do mundo, você não vai conseguir. A Bíblia declara que isso é Jesus está falando que isso é uma impossibilidade. Uma impossibilidade, não gasta seu tempo indo nesse caminho. Interessante que a Bíblia declara que há algumas coisas são impossíveis. Eu fiz uma listinha aqui, por exemplo, Isaías 40:28 fala que é impossível Deus se cansar. Você se cansa, mas Deus nunca se cansa. Hebreus 6 fala que é impossível Deus mentir. 2 Timóteo 2 fala é impossível Deus negar-se a si mesmo. Em Mateus 6:24 fala que é impossível uma árvore ruim dar frutos bons. Esse é o nosso problema, não é, jovem? A nossa raiz, a nossa natureza, nós estamos perdidos, nós precisamos do milagre da regeneração, da salvação. Romanos 3:20 fala, é impossível alguém se salvar através da obediência da lei, através do legalismo. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível você ter relacionamento com Deus, agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe, que Ele é abençoador, generoso, galardoador daqueles que o buscam. Isaías 49:15 fala que é impossível Deus esquecer-se dos seus filhos. Uma mãe pode chegar ao ponto de esquecer seus filhos, isso acontece, é raro, mas acontece. Mas Deus fala, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Em Romanos 8 fala que é impossível a gente perder a salvação. É impossível a gente perder a salvação. O texto lá fala, porque aqueles que Deus predestinou, a esses Ele chama. Aos que Ele chama, Ele justifica. Ele predestina, Ele chama, Ele justifica. E Ele os santifica e Ele os glorifica. Por isso que o texto termina falando, nada é capaz, nada consegue nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E nesse verso de Mateus 6:24, Jesus fala de uma outra impossibilidade. Ele fala, é impossível você servir a Deus e servir ao mundo. Você agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo. Tentar viver para Jesus Cristo e para o mundo é uma impossibilidade. É o mesmo que você tentar honrar seus pais e ser o parça favorito do traficante do bairro. Você não vai conseguir. Se seus pais são decentes, e eu creio que são, você não vai conseguir, é uma impossibilidade. É uma impossibilidade, por exemplo, você ser um ótimo atleta e ser uma pessoa sedentária, glutão e preguiçoso. Não dá para você ser um ótimo atleta e ser glutão ao mesmo tempo, preguiçoso, sedentário. É uma impossibilidade, como seria uma impossibilidade você desejar, sonhar ser um grande médico e ao mesmo tempo ser uma pessoa que odeia leitura, estudo, como Lula, como Trump. Não gosto de ler, nunca li, eu sou esperto, a vida me ensina, ler, eu não consigo ler, uma página toda é muito, me dá sono. É impossível, por exemplo, você amar sua namorada e dar assistência à sua ex-namorada. Eu já vi gente se dando muito mal com isso. Está namorando lá, declarando amor, e no Facebook está dando uma assistência para ex. Que negócio é esse, rapaz? Ah, ela é minha amiga. Não, esse negócio de mulher ser amiga de homem, isso aí não funciona. Não tem isso. Só se você é cabeleireiro, só se você... Nem todo cabeleireiro, hein? Nem todo cabeleireiro. O meu cabeleireiro é homem, tá? Tem muita testosterona, o rapaz. Mas tem aqueles... Meu amigo foi no seu trabalho de mestrado, ele teve que visitar a Universal e outras igrejas neopentecostais. Ele voltou de lá falando, olha, infelizmente eu não aprendi, não vi muita coisa boa não. A única coisa boa que eu vi lá é uma prática que eu achei muito legal e muito proveitosa. O pastor dessa igreja neopentecostal que eu fui, ele tinha um sermão longo e era meio tedioso. Então o que ele fez? Ele vira e mexe, ele falava, você está ligado? Vocês estão ligados? E a igreja fazia assim, pá, batia uma palma.
E isso daí mantinha as pessoas, sabe, assim, dava uma brecha para acordar e voltar e focar na mensagem. E eu quero fazer isso com vocês, porque essa é a segunda sermão, segunda mensagem, então, eu sei que alguns de vocês estão cansados, alguns estão começando a me dar um farol baixo, assim, olhando para mim meio que, né? Não vai orar não, meu irmão, eu já orei bastante, eu não preciso da sua oração agora, eu quero que você esteja atento. Então, eu vou interromper minha mensagem algumas vezes falando assim, tá ligado? E vocês, tá bom? Vamos ensaiar? Tá ligado? Mais rápido, tá ligado? E quem bater atrasado vai receber o troféuzinho, né? Joinha. Ok. Loira morena, né? Vamos lá. Aonde que eu estava? Eu não estou ligado. Achei. Então, Jesus primeiro, ele fala que a vida dupla é impossível. O caminho é corandeio, não vida dupla. E a vida dupla é impossível, em segundo lugar, porque Jesus fala, as demandas, elas são antagônicas. As demandas são antagônicas. As demandas são antagônicas. Está ali 3, mas é o segundo ponto, tá? O texto fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois, nessa tentativa, ele vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Presta atenção. Deus, Ele nos manda andar pela fé. O mundo, a cultura, fala para nós andarmos, vivermos baseado naquilo que nós vemos e não pela fé. Não dá, é antagônico. Deus, Ele valoriza e ordena a humildade, a modéstia. Mamon, o mundo, valoriza e incentiva o orgulho e a ostentação. Deus quer que nós foquemos nossas afeições nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas celestiais. O mundo quer que nós foquemos a nossa atenção nas coisas terrenas. Deus nos manda olhar para as coisas invisíveis e eternas. Mamon, ele pede para nós focarmos a nossa atenção nas coisas visíveis e temporais. Deus quer que nós vivamos como cidadãos da terra e dos céus, o tempo todo, enquanto aqui nesse mundo. Mas o mundo, que nós vivamos apenas como cidadãos da terra, que passará, que será destruída. Deus nos ensina a vencer a ansiedade através de ações de graça, oração e súplica. Mas essa sociedade fala para nós sermos ansiosos por todas as coisas, porque pessoas responsáveis se preocupam com a sua vida. Deus nos ordena a não nos contentar com aquilo que temos. Deus nos ordena a nos contentarmos com a sua provisão, com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que temos. Mas o mundo, ele nos ordena a desejar mais e mais e mais e nunca estar satisfeito. Deus ordena a generosidade. Seja generoso. O mundo ordena que nós sejamos gananciosos, avarentos. Deus nos ensina a encontrar nossa felicidade nele mesmo, o Criador de todas as coisas. E o mundo nos ensina a encontrar a nossa felicidade nas coisas criadas e em outras pessoas. Ponto principal, é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Ou você se apaixona por Deus, ou se apaixona por mamon, pelo dinheiro, pelas coisas que o dinheiro pode proporcionar. Pelo mundo, pelos seus ídolos. Quando fala sobre dinheiro, está falando de um outro ídolo, um outro Deus. Esse ídolo pode ser um time de futebol, pode ser um cantor, uma cantora, um atleta, pode ser um filósofo. Eu vou aqui usar, por exemplo, agora como exemplo, vamos dizer que um jovem, ele é apaixonado por música e pelo showbiz e pelas cantores e cantoras, e esse jovem é apaixonado pela Lady Gaga, vamos dizer. E é muito triste o que acontece com esse jovem, porque ele tenta adorar e estar com Jesus aos domingos, e ao mesmo tempo, durante a semana, ele pesquisa, ele escuta, ele adora a Lady Gaga. Ao mesmo tempo, ele tenta adorar a Jesus e a Lady Gaga. E ele não é aceito nem por Jesus e nem por Lady Gaga. Porque Jesus não aceita rivais. Ele fala, quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais um artista, um ator, um time de futebol, não é digno de mim. Jesus não aceita rivais, Ele não aceita relacionamento se você incluir uma outra pessoa na parada.
Ele não se submete, ele não entra em triângulos amorosos. Jesus quer exclusividade, Deus quer exclusividade. E essa pessoa também não consegue agradar Lady Gaga, porque essa pessoa é um frustrado, porque ele deseja estar e adorar a Lady Gaga, ele quer estar com ela, mas Lady Gaga, ela até aceita a sua adoração como fã dela, mas ela não quer estar com você. E ela não quer te amar, ela nem sabe o que é amar alguém, ela mesma vive mudando de parceiros, de namorados. E é triste ver a situação de tantos jovens dentro da igreja nessa situação. Eles não têm nem o amor de Deus e nem o amor dos seus ídolos. Jovem, tentar amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Grava isso aqui que eu vou falar agora, que é o suprassumo daquilo que Jesus fala em Mateus 6,24. Tentar amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo gera uma tensão psicológica severa e insuportável, frustrante. Ao tentar fazer isso, você se sentirá uma contradição ambulante. Você quer ser crente e quer ser mundano. Não dá certo. Você mesmo se sente uma contradição. Se sente rasgado, dividido por dentro. Você se sente um hipócrita, um falso, um idiota. Na igreja você canta coisas e depois de semana você vive outras. Você se sentirá um hipócrita, um falso, um idiota. Você se torna um bipolar espiritual. Às vezes agindo como cristão, às vezes agindo como mundano. Você viverá um tipo de espiritualidade empobrecida, miserável e esquizofrênica, que não conecta a mensagem do evangelho com a vida. E os outros da igreja e os outros do mundo, tanto da igreja como do mundo, e os seus amigos do mundo e da igreja, eles percebem essa falsidade na sua vida, essa hipocrisia, e eles começam a te desprezar e fazer pouco caso de você, porque você é ridículo. Você dá uma de crente e quer dar uma de mundano também, e você não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade você é mundano. Você é sal que perdeu o sabor. E você passa a ser desprezado. Numa das igrejas que eu pastoreei, tinha um senhor que foi criado no evangelho. Seus filhos, muitos deles no evangelho. Seus genros e noras no evangelho. Seus netos no evangelho. Eles eram uma bênção na vida da minha igreja, do meu ministério. Mas esse homem mesmo, ele tinha uma fraqueza muito grande que ele vivia caído nela, que era, ele sempre tinha uma outra mulher fora da sua própria esposa. A esposa pegava ele, perdoava e ele caía de novo. E eu lembro num almoço da família, estava todo mundo ali, a maioria cristãos, e nós discutimos assuntos interessantes, assuntos importantes. Todo mundo opinava, inclusive os netos dele opinavam, baseados na palavra de Deus, tudo. E toda vez que ele tentava opinar, a família fazia assim, descaradamente, a família dava uma vainha nele. E alguém falava, Ted, fala menos, Ted, fala. Tipo, você não tem moral para falar. E o camarada de cabelo branco. Eu falei, mas o nome dele não é Ted, o nome dele é outro. O que é Ted? Né? Porque todas as empregadas que a minha avó contrata, ele dá em cima delas. Ele é mulherengo. Mas o que é Ted? Ted é terror das empregadas domésticas. O apelido dele era Ted. Um homem que deveria ser respeitado, um ancião na sua família, mas humilhado, desprezado, zombado pelos netos. É isso que acontece com pessoas que tentam amar a Deus, ficar dentro da igreja, andar com o corpo de Cristo e ao mesmo tempo ser amiguinho do mundo. Acaba desmoralizado, acaba frustrado. A pessoa fica vivendo essa espiritualidade empobrecida e esquizofrênica, que não conecta o evangelho, o seu poder com a vida da pessoa. Sabe um monte de coisas, pode até dar aula, pode até pregar, mas não vive. É triste, é lamentável. Ok, vamos ao terceiro ponto, o diagnóstico Jesus declara. O diagnóstico Jesus declara no contexto deste versículo. E no contexto desse versículo, Jesus coloca três coisas. Os versículos anteriores ele fala que a raiz do problema, a causa dessa vida dupla, dessa pessoa que fica dividida entre o mundo e Deus, a raiz do problema começa com um coração mal estabelecido, colocado no lugar errado, somado a uma mente mal direcionada, que resulta numa vida dupla, numa volição, num querer dividido. Eu quero Deus, eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero o Evangelho, mas eu quero o mundo também. Por quê? Por causa de um coração mal estabelecido e uma mente mal direcionada.
Jesus fala sobre isso, ele define essas questões. Por exemplo, sobre o coração mal estabelecido, o coração no lugar errado, em Mateus 6, 19 a 21. Eu tenho os versos ali para a gente ler juntos. Vamos lá? Mateus 6, pode colocar o próximo quadro. Não, não é esse, então não coloquei, desculpa. Mas Mateus 6, 19 a 21 fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destroem, e aonde os ladrões não arrombam nem furtam. E o versículo que resume esses dois princípios, as duas colocações, versículo 21, ele fala: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver no lugar correto, o seu coração vai estar no lugar correto. Se o seu tesouro está, você está buscando tesouros no céu, está investindo nisso, o seu coração vai estar focado na coisa certa. Mas quando a pessoa fica só vivendo em funções dos prazeres e ganhos imediatos, a pessoa vive só focada e preocupada com as coisas desse mundo e com as suas necessidades imediatas, seus prazeres terrenos, o que acontece? O coração não consegue ir para Deus, não consegue focar nas coisas de Deus, não consegue amar a Deus. O coração acaba se apaixonando mais por coisas deste mundo e não por coisas do reino de Deus. Então, tudo começa com um coração mal estabelecido, um coração no lugar errado. Então você precisa avaliar aonde está o meu coração, aonde que eu estou tentando acumular tesouros aonde? No céu ou na terra? Como é que eu tenho vivido? Como é que é a minha agenda? Quais são as minhas prioridades? Então começa o problema da vida dupla, que não experimenta a bênção e oportunidade e privilégio do curandeio, é um coração mal estabelecido, somado a uma mente mal orientada, mal direcionada. E Jesus fala sobre isso em Mateus 6, 22 a 23, quando ele fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos são os principais canais, cabos de conexão com o seu computador central, sua mente. E tudo que entra pelos olhos e pelos ouvidos, mas pelos olhos principalmente, é feito download na sua mente, no seu computador. Se você enche sua mente de pornografia, você vai ficar tendo muita tentação com pessoas do sexo oposto. Você vai ficar tendo muita tentação da imoralidade sexual. Como pastor de jovens, vários jovens já vieram a mim e falaram: pastor, como é que eu faço para vencer o pecado da masturbação? Eu falo: primeiro, o que você anda assistindo? O que você anda assistindo? O que você anda gastando tempo colocando à sua vista? Começa por aí. A derrota começa folhando uma revista, Playboy, por exemplo. A derrota começa aí. Se você encher a sua cabeça de coisa boa e se envolver com projetos bons, e orar a Deus para te dar uns problemas, umas lutas, umas tribulações, você não vai ter tempo para ficar pensando besteira e para ser tentado e correndo atrás de rabo de saia. Às vezes a melhor coisa para nós é um bom problema, um desemprego, uma dívida, uma doença que o médico não... que bênção essas coisas. É verdade, é bíblico o que eu estou falando. Os melhores momentos na minha vida têm sido os momentos de tribulação. Quando eu não consigo dormir à noite, tão preocupado e tão assustado que eu estou com o gigante, com o Esaú que está para vir se encontrar comigo. E eu acordo e vou para a sala e fico orando de joelhos ali. Essa é a fase melhor da minha vida. Quando Deus abençoa e tudo vai bem, eu começo a folgar, eu começo a me achar, eu começo a viver como que eu não preciso orar, eu posso, eu sei, eu sou abençoado. E aí, eu começo como Davi a andar pelos corredores do palácio, e eu começo a flertar com o pecado. Se os olhos são a candeia do corpo, se os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se a sua mente for bem alimentada, com boas pregações, com boas músicas, com bons pensamentos,
Você sabia que você pode e você deve controlar os seus pensamentos? Tem gente que fala assim: eu não sei, quando eu vejo eu estou pensando besteira, pastor. E a pessoa se coloca como uma vítima. A minha mente é tão suja, ela vem e eu fico lá, eu não quero pensar naquilo, mas eu fico pensando porque aquilo está... Gente, você já aprendeu? Se não aprendeu, eu vou deixar ensinar você. Davi, no Salmo 42, ele fala: por que estás abatido, ó minha alma, dentro de mim? Por que você está abatida? Para com isso. Isso aí o que é? É Davi falando com Davi. É Davi pregando para Davi. Davi exortando Davi. Ele fazia isso, eu faço isso, você pode fazer isso. Durante a semana você está no meio de uma tentação, de uma fraqueza. Você não deixa a sua mente te levar aonde ela quiser. Não deixa a sua mente ir por aquilo que viu na televisão, por aquilo que ouviu dos amigos. Não, não. Conversa com a sua mente, à luz da palavra de Deus, e prega para você mesmo. E se exorta. Quando minha mente começa a pensar numa tentação, com alguma coisa na área talvez sexual, envolve ter algum caso com uma mulher, eu começo a falar: para com isso, cara. Lembra daquele pastor tal que caiu nessa, se ferrou. Lembra daquele outro pastor que caiu nessa, perdeu o ministério. Lembra daquela pessoa que estava indo tão bem, e que desastre, acabou com o seu casamento, e está envergonhado, está na miséria. Nós temos que pregar para nós mesmos. Mas um coração mal estabelecido, uma mente mal direcionada, produz o quê? Uma vida dupla, uma volição dividida. Daí nós vamos para Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Está ligado? Está ligado? Melhor. Ok. Chegamos ao terceiro ponto, que está aí como quarto ponto. Mas vamos lá. Uma definição precisa ser tomada. O versículo não fala, mas fala que uma definição precisa ser tomada. Mesmo porque a indefinição já é uma definição. Se diante dessa mensagem você continuar do jeitão que você entrou aqui, você já está definindo: eu vou continuar levando uma vida cristã esquizofrênica, eu vou continuar me ferrando, eu vou continuar nessa vida cristã ridícula minha. Com a sua mente, você precisa avaliar então as opções. Jesus, ele dá duas opções apenas, e você precisa escolher entre uma coisa e outra. E hoje à noite você vai fazer uma escolha, que alguns de vocês já fizeram essa escolha. Outros precisam tomar essa escolha aqui. Hoje, vocês que já fizeram essa escolha, vocês vão reconfirmar isso. E através da palavra vocês vão sair encorajados e falar: eu fiz a escolha certa. Eu estou no caminho certo. Quando a gente prega, eu aprendi que quando a gente prega, Calvino falou que quando o pastor prega a palavra de Deus, Deus fala através dele, e Deus se faz presente naquele momento, através da pregação da sua palavra, agindo com graça e com também em julgamento e graça. Quando o pastor está pregando a palavra de Deus, se você está em obediência, Deus te abençoa, na graça dele te fortalece. Se você está pisando na bola, se você está vivendo erradamente, Deus, com julgamento, ele vai pegando no seu pé. Se você se arrepende, ele age com graça. Então não sei onde você está agora, no meio desse programa, no meio dessa mensagem. Mas vamos lá, uma definição precisa ser tomada. Primeira opção são os tesouros na terra. Tesouros na terra. Quais são os tesouros que a gente tem aqui, que a gente pode estar correndo atrás deles aqui na terra, aqui nessa vida? Dinheiro, ações, ouro, prata, bens materiais, roupas, casas, carro, moto, imóveis, estudos, diploma, emprego, posição social, corpo sarado, que é muito em voga hoje, amigos, namorada, esposa, filhos. Coisas que muitas delas são legítimas e que Deus até pode nos dar, e muitas dessas coisas que eu mencionei, Deus tem me dado, por exemplo. Isso não me torna uma pessoa mundana. Mas nós temos que buscar de Deus sabedoria para usar essas coisas mundanas para investir no seu reino, na edificação espiritual de outras pessoas. Mas nunca permitir que estudos, diploma, emprego, posição social, corpo sarado, amigos, namorada, esposa e filhos se tornem ídolos na sua vida. Tome cuidado com isso. Uma vez que
Pode ser, até para o pastor, pode ser o ministério, pode se tornar uma coisa mais importante do que Deus. Pronto, o ministério, que é uma coisa ótima, muito boa, acaba se tornando em pecado. 2 problemas sobre os tesouros da terra, sobre esses ídolos, quando você começa a viver em função deles e não para a glória de Deus. Primeiro, Jesus fala sobre deterioração. Jesus fala sobre traça, ferrugem, desgaste, envelhecimento, desvalorização anual, desatualização, cai de moda. Jesus fala sobre ladrões, assalto, roubo, pirataria, concorrência desonesta, inflação, golpe, trapaça, traição, morte. Minha primeira experiência com isso foi num acampamento que eu fui quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui para aquele acampamento e em vez de ir focado em agradar a Deus, em ouvir a voz de Deus, em ser abençoado por Deus, eu fui pensando em mim mesmo e pensando só em arranjar uma namorada. Chegou lá, a menina que tinha a mala mais pesada daquele acampamento, ela deu uma olhada flertosa para mim, oi, tal, era de outra igreja, eu fui, ela continuou o papo e eu carreguei aquela mala horrível, aquela mala sem alça para ela até o alojamento dela. E ela continuou se sentando na mesa comigo, e dando bola para mim, e segurava às vezes na minha mão, no meu braço, colocava a mão e falou, né? Eu estava 15 anos, eu estava com a adrenalina toda, e eu não ouvia o sermão, não ouvia a mensagem, não queria saber do louvor, só queria saber dela, e pensando nela o tempo todo, estava adorando ela e não adorando a Deus. Mas chega na maldita noite de gala, a noite onde os rapazes têm que escolher uma moça para ir jantar, aonde você praticamente está dizendo para a moça, eu estou afim de você, né? Você praticamente declara que você tem interesses por ela. E eu estava confiante. Do jeito que eu estava andando junto com essa menina, eu não precisava nem pedir para ir na noite de gala com ela. É certo que nós íamos juntos. Imagina um rapaz de 15 anos, menino de 15 anos, tomando banho lá no quarto dos rapazes, todo mundo, os que estavam tinham uma companheira, estavam felizes, os que não estavam tristes, frustrados, e eu estava feliz. Eu ia com uma menina bonita, legal, não sei como que eu consegui isso daí. E eu estava feliz, que Deus, nada. Esse acampamento para mim é essa garota. Quando eu estou me arrumando, um cara maior que eu, mais velho que eu, mais sarado que eu, ele fala, amigão, desculpa, né? Eu vou te levar tua amiguinha para jantar hoje, hein? Você me perdoa aí e tal. O cara até que foi legal. Mas eu tive vontade de dar um chute no meio da perna dele, assim, pum! Mas ele era grande demais para fazer isso. Eu falei, tranquilo, legal, imagina. Nem gosto dela mesmo, vai lá, cara. Vai fundo. Ela é minha faladeira, hein? Mas, irmãos, aquele acampamento para mim perdeu a graça. A minha vida perdeu a graça. Naquele jantar eu queria estar longe, eu queria estar com a mamãe e o papai em casa. Por mais chato que fosse isso. E aí, na noite da fogueira, eu me quebrantei diante de Deus, falando, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso colocar no trono do meu coração uma pessoa. Eu não posso colocar no trono do meu coração uma organização, um projeto, um dinheiro, uma coisa material. E essas coisas sempre vão me decepcionar, vão me abandonar, podem ser roubadas, tiradas. Essa foi minha primeira experiência, eu compartilho com você para o seu crescimento em relevo espiritual. Eu ia perguntar quantos de vocês já passaram por uma dessa, mas não vou fazer isso. Eu estou vendo lágrimas em alguns olhos já. Pergunta muito importante. Você está ligado? Ok, a outra opção que Jesus nos dá é tesouros do céu. Ok? Tesouros na terra. Agora Jesus fala sobre tesouros do céu. A gente focar nesses tesouros. Colocar o nosso coração nessas coisas. E não nos tesouros da terra. Usar os tesouros da terra para angariar, para ajuntar tesouros do céu. E alguns desses tesouros, a gente pode começar a curti-los aqui na terra mesmo. Eles são lá do céu, mas tem tesouros do céu que a gente já começa a curtir aqui na terra mesmo. Começa com o perdão dos pecados, libertação da culpa, dos sentimentos de culpa, das coisas ruins que você fez no passado, libertação da escravidão do pecado, libertação da penalidade do pecado.
que mais? Novas disposições dadas pelo Espírito Santo de Deus no processo de regeneração. Você é daqui a pouco o Espírito Santo de Deus, ele entra na sua vida com alegria, amor, bondade, mansidão e uma série de outras coisas legais, e você começa a ter novas disposições, prazeres e vontades. Você que nunca vinha sempre na igreja meio empurrado, agora você vem por si mesmo, você vem com a Bíblia na mão, você vem com fome e sede de Deus, e aquilo enche o seu coração de alegria. Respostas às nossas orações, Mateus 7,7. O registro do nosso nome no livro da vida, Mateus 10,20. O amor do Pai Celestial, João 16,27. A paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses 4,7. O bem-vindo que nós haveremos receber no dia da nossa morte e chegada lá no céu, o bem-vindo de Jesus Cristo às mansões celestiais, João 14, 2 e 3, a coroa da justiça com a qual Jesus Cristo nos receberá lá no céu, 1 Timóteo 4, 8, o privilégio da presença de Jesus Cristo para todos sempre, João 14, 2 e 3, a participação plena na paz e alegria e vitória de Cristo, e a presença constante do Espírito Santo até o dia do nosso resgate, até o dia da nossa redenção. São alguns, tem muito mais, tesouros do céu. E a grande vantagem é que esses tesouros espirituais, eles são a prova de traça, ferrugem e ladrão. A Bíblia diz que eles são imperdíveis. Então é um ótimo negócio. Os tesouros celestiais, eles são maravilhosos, e eles são a prova de traça, a prova da ferrugem, a prova de ladrão. Ninguém pode roubá-los de você. A Bíblia diz que eles são imperdíveis. Por isso a Bíblia fala sobre um amor que nunca será removido. Salmos 89, 33. A Bíblia fala sobre um amor que nunca será removido. Leia comigo. Estão ali. Vamos lá. Número 2. Uma vida que nunca acaba. João 3,16. Terceiro. Uma fonte de água viva que jorra por toda a eternidade. João 4,14. Próximo slide. Um presente que nunca iremos perder. João 6, 37 a 39. Um pastor que nunca nos perderá. João 10, 28. Uma corrente que nunca será quebrada. Romanos 8, 29 e 30. Um amor do qual jamais nos separaremos. Romanos 8, 39. Um chamado que nunca será revogado, Romanos 11, 29. Uma fundação que nunca será destruída, 2 Timóteo 2, 19. Uma herança divina que jamais poderá acabar, manchar ou perder o seu valor, 1 Pedro 1, 4 a 5. A decisão precisa ser tomada. Você tem tesouros da terra e tesouros do céu. Você precisa escolher, vai focar em qual? Qual desses alvos? Uma decisão precisa ser tomada. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vocês não podem focar em Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Entre linhas, o que Jesus está dizendo para mim e para você, jovem, é o seguinte: para com essa vida dupla que você está levando. Isso não funciona. Decida seguir e servir a Deus com todo o seu coração. Não escolha os prazeres passageiros desse mundo. Escolha os prazeres eternos de Deus. E Deus vai ensinar você e ajudar você a usar e desfrutar os prazeres desse mundo e as oportunidades e os tesouros desse mundo que Ele aprover entregar na sua mão para você poder desfrutá-los. Deus vai te dar sabedoria para você não idolatrá-los, mas para você usá-los para a sua honra e glória. Deus não é contra, gente, você trabalhar, ganhar, possuir dinheiro, mas Ele condena o ser possuído pelo dinheiro. Dinheiro, ele não é o problema é o amor ao dinheiro. Mesmo porque nós precisamos de dinheiro para viver e para propagar o Evangelho. Até mesmo a Bíblia fala que o Espírito Santo concede a alguns de nós o dom da contribuição, da generosidade. Esse mês minha igreja ia chegar no vermelho. Um irmão ficou sabendo e depositou uma oferta generosa lá. 10 mil reais. Pá. Eu não sei quem é. O tesoureiro só falou: pastor, saímos do vermelho. Último dia do mês, semana passada. Esse homem, eu fico pensando, ele podia fazer tanta coisa com 10 mil reais. Eu saberia o que fazer com 10 mil reais. E você? Mas ele entregou a Deus, dom da generosidade. Você está ligado? Amém.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Esse é um recado sábio e amoroso de Deus para você. Nesta semana, nesta noite, neste sábado, Deus trouxe você da sua casa aqui para te falar com amor, com graça. Falar para você, eu te amo. E eu tenho um conselho muito sábio para você. Por favor, jovem, obedeça a isso e a tua vida será melhor. Você será mais útil, você não desperdiçará sua energia, seus talentos, seus dons. Pega pesado nesse conselho que eu estou te dando. Obedeça, seja abençoado. Se você desobedecer, você vai continuar vivendo como um hipócrita, uma contradição ambulante. Você continuará vivendo sua espiritualidade medíocre e esquizofrênica, que não conecta o poder da mensagem do Evangelho com a sua vida. É um recado que Deus deu para você, com amor, nesta noite. Eu cresci ouvindo vários recados de Deus. Eu tive o privilégio de ter pais evangélicos, pais cristãos de verdade. Meu pai era pastor, eu cresci na escola bíblica dominical. Um dos versículos que eu memorizei é, por exemplo, um recado de Deus para mim, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu aprendi como que isso funciona na prática, e esse é um conselho divino para os filhos de Deus. Mas, tendo ouvido esse recado sábio e amoroso de Deus, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, quando eu fiz 18 anos, comprei meu carro, num quase acidente de carro, numa encruzilhada, onde eu estava certo, no farol verde eu ia passando um Opala grandão, naquele tempo Opala era um carrão. Esse cara não viu o farol vermelho, ele ia passar com tudo, e ele ia me pegar de cheio na porta, e ele freou seu carro e parou assim da minha porta. Eu me assustei muito. E ali, em vez de eu ouvir o recado amoroso e sábio de Deus, de Provérbios 15, versículo 1, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu era um jovem de 18 anos, cabelão muito grande, parecia que eu era alguma coisa, mas se cortasse aquele cabelo, eu era um esquelético, era um magrinho, pequeno, fraquinho, e tinha 3 homens no outro carro. E quando eu vi uma pessoa que estava na calçada, fazendo assim com a mão e falando para esse cara, você é um doido, não sei o que tem, eu me enchi de razão. Eu confirmei, porque eu estava até em dúvida, mas eu confirmei, meu farol está verde, o dele está vermelho. Esse cara é um palhaço. Ele deu a ré, e eu, em vez de ir embora, agradecendo a Deus por aquele livramento, lembrando do conselho sábio dele, o que eu fiz? Eu dei uma acelerada, parei o carro do lado dele e falei para ele, você é um palhaço. E saí cantando pneu, achando que eu agi como homem. Homem tem que ser assim. Esse homem, esse motorista, ele começou a ir atrás de mim. Eu via ele dirigindo assim, o rosto dele era de quem estava com muito ódio. E ele foi dirigindo, aonde eu ia, ele ia, eu entrava aqui, ele entrava, e ele começou a chegar bem perto, eu falei, vai bater no meu carro. E eu escapei para cá, escapei para lá, meu carro era um pouco mais leve, um pouco mais ágil que o dele rabiava muito nas curvas, e aí foi indo, mas parecia coisa de filme. Chegou uma hora que eu achei que eu tinha despistado esse homem. No banco de trás do meu carro tinha o aparelho de som da minha família, aqueles aparelhos de sons enormes, com acrílico, mais tempo antigo, né? E aquilo bagunçou tudo, quebrou tudo. E quando eu achei que eu tinha despistado ele, eu me preocupei com o aparelho de som. Daí eu fiquei, não tinha nem cinto de segurança naquela época, eu fiquei de joelho no banco do motorista do Fusquinha, e eu peguei e comecei a arrumar e lamentar tudo aquilo. Quando eu estou fazendo aquilo, meus irmãos, aquele Opala aparece. E esse homem vem, e não é que ele bate na minha lateral, ele raspa a minha lateral, assim, com o carro dele. Ele estava na ira, ele estava no ódio. Quem é esse moleque para chamá-lo, um homem de 40 anos, de palhaço? E sair ileso, sair vivo. Esse homem saiu dentro do carro, um amigo tentava segurá-lo, e ele quase rasgou a camisa dele, ele saiu com um pedaço de madeira, e ele saiu para acabar com a minha raça. Eu liguei, deu tempo de eu ligar o motor, e assustado, e eu saí, eu fui entrar numa rua de paralelepípedo, que tinha um homem lavando o carro, eu vejo até hoje aquela cena. O homem lavando o carrinho dele, o meu carro mal podia passar naquela rua com aquele carrinho dele também, e o paralelepípedo molhado, e meu carro deu acelerando demais, o carro rabiou, entrei numa casa, mas entrei com tudo naquela casa. Foi o portão, foi o muro da casa, acabou com o meu carro.
Acabou com a casa também, a frente da casa pelo menos. Tudo isso porque, por um momento, eu esqueci um conselho sábio e amoroso de Deus. Passei por perigo, por medo, por acidente, ferimentos, prejuízo, processo. Esse homem, ele fugiu, ele saiu fora. A justiça me processou como volante perigoso, que dirige que nem doido por aí, entra na casa dos outros. Corri o risco de perder minha carta. Graças a Deus, um advogado da nossa igreja me defendeu, me ajudou nisso aí. E eu perdi meu carro. Eu estava pagando ainda aquele carro. Meu primeiro carro, comprado com muito suor. Tudo porque eu esqueci, eu não dei conta de um conselho que Deus me ensinou, me deu. Um conselho de amor, de sabedoria. Durante todos os meus anos de adolescência, e infância e juventude. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Hoje Deus está te dando um outro conselho. Não é sobre a palavra branda, desvio. Deus está te dando um conselho que não dá para viver vida dupla. Você precisa viver corandeio, você precisa viver na presença de Deus, viver para a glória de Deus. E eu diria para você, olha, pior do que perder um carro é você perder Jesus Cristo, sua graça, seu favor na sua vida. Você desagradá-lo, trocá-lo pelo mundo. Pior que perder um carro é perder a Jesus Cristo, perder aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele que é maior e melhor do que Lady Gaga, do que Neymar, do que Ivete Sangalo, do que Mick Jagger, do que Michel Teló, do que Cristiano Ronaldo, do que Beyoncé, do que Justin Bieber, aquele que tem mais seguidores do que qualquer outra celebridade ou time de futebol desse mundo. Dizem que o Corinthians tem mais de 30 milhões de fãs e adeptos. É muita gente, que coisa, muitos de vocês se orgulham de torcer por um time que tem tantos fãs, tantos torcedores, mas isso não é nada perto de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem muito mais torcedores do que o Corinthians, 100 vezes mais. As estatísticas dizem que Jesus, todo sábado, domingo, toda semana, tem mais de 2 bilhões de pessoas se ajuntando nessa igrejinha, naquela igrejona, aqui, lá, em todas as partes do mundo, para adorar o seu nome. De domingo, Jesus consegue um número maior de fãs, de adoradores, do que qualquer cantor, do que qualquer partido político, do que qualquer time de futebol. Ele é aquele para quem Deus deu um nome que está acima de todo nome. Ele é aquele que é melhor e maior do que Platão, do que Sócrates, do que Aristóteles ou qualquer outro sábio, qualquer outra pessoa de destaque nesse mundo. Há uns tempos atrás eu li isso aqui, Sócrates, ele lecionou por 40 anos, Platão lecionou por 50 anos, Aristóteles lecionou por 40 anos, e Jesus Cristo lecionou apenas por 3 anos. Mesmo assim, a influência dos 3 anos de ministério de Jesus transcende infinitamente o impacto deixado pelos 130 anos desses 3 grandes filósofos da antiguidade. Jesus nunca pintou nenhum quadro. Mesmo assim, as melhores pinturas de Rafael, Michelangelo, de Leonardo da Vinci foram inspiradas no próprio Cristo. Jesus nunca escreveu nenhuma poesia, mas Dante, Milton e outros grandes poetas também se inspiraram na vida e ensinamentos de Cristo. Jesus nunca compôs uma música sequer, mas Haydn, Handel, Beethoven, Bach e Mendelssohn atingiram sua mais alta perfeição musical nos hinos, sinfonias e oratórios compostos ao louvor de Cristo Jesus. Jesus nunca construiu ou fundou uma escola, mas as maiores e melhores universidades da atualidade, Harvard, Princeton, Yale, Universidade Livre de Amsterdã e outras, foram estabelecidas por cristãos reformados. Os fundadores de Harvard, por exemplo, afirmavam que cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos ali em Harvard é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Todas as esferas da grandeza humana têm sido enriquecidas pelo humilde carpinteiro de Nazaré. Ele é a base de toda a ciência, educação, filantropia, todos dos direitos humanos e da democracia. Mas sua contribuição maior para a raça humana está no fato de que só ele consegue transformar e salvar pecadores. Isso a filosofia não consegue, muito menos a arte, música ou literatura. Somente Jesus Cristo consegue quebrar as cadeias que prendem o homem ao pecado e a Satanás. Somente Ele consegue conceder paz a um coração humano, fortalecer o enfraquecido e dar vida aos que estão mortos espiritualmente.
Por isso você precisa tomar uma decisão séria hoje à noite. E se você já tomou essa decisão, você precisa continuar firme nela. Ficar do lado de Cristo, buscar e viver para a glória de Deus e não para esse mundo passageiro, não para esses valores. Para de correr atrás daquilo que todo mundo está correndo aí fora. Passa a viver para a glória de Deus e usar as outras coisas que Deus permitir que você conquiste, usa isso para investir no reino de Deus. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jovem, escolha Deus, creia no seu Cristo, decida buscá-lo de todo o coração. Porque a palavra e a promessa de Deus no Velho Testamento é a seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com alguém que está meio desanimado quanto a essa busca pela graça de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém aqui que tem buscado a Deus e não tem encontrado. Tem orado, tem pedido, tem tomado decisões, resoluções, em encontros, em acampamentos, de consagrar a vida, de levar Deus a sério. E você não tem tido resposta, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está vindo ao seu encontro. Mas presta atenção nessa promessa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você conhece essa história? História de um rapaz que ele estava chegando nos seus 21 anos, e ele já tinha definido qual que era a vocação dele, ele já tinha definido que ele iria se casar, a sua vida, a sua decisão matrimonial já estava tomada, ele já tinha noiva, mas ele precisava definir uma terceira coisa muito importante, que era: eu vou crer em Deus, eu vou ser um religioso ou vou ser um ateu, um agnóstico. E ele estava então agora tentando definir essa última etapa importante da vida dele. E ele começou a ir a várias igrejas. Ele começou a estudar sobre várias religiões. E ele compartilhou com um amigo dele, falou: olha, já faz 1 ano e meio que eu estou estudando sobre religião, sobre Deus, e eu não encontrei Deus não. E eu acho que eu estou quase fechando como um ateu, como um agnóstico. Daí essa pessoa que o ouviu falou: cara, se tem alguém que conhece Deus e pode te ajudar, é um senhorzinho que mora perto da minha casa. Eu gostaria que você falasse com ele antes de você fechar essa opção de crer em Deus ou não. Esse homem, ele tem comunhão com Deus, esse homem anda com Deus, é um homem que, olha, a vida dele é bonita. Ele não só fala de Deus, mas ele vive Deus, você sente Deus e a alegria de Deus na vida dele. E o jovem topou, marcou essa conversa, chegou nessa casa, e o senhor estava lá, o recebeu, e o senhor, em vez de sentar-se na sala com ele para conversar sobre Deus, sobre religião, sobre a sua busca espiritual, o senhor o levou diretamente para o quintal. Ele falou: olha, seu amigo já contou para mim que você está numa busca por Deus e você não o encontrou. E eu queria ensinar uma coisa para você através de uma lição prática. Por favor, tire a sua camisa. E o jovem achou aquilo esquisito, estranho. Tirou a camisa. No fundo do quintal tinha um tanque, ele encheu de água. Encheu de água até a tampa do tanque, até a boca. E pediu para o jovem: por favor, coloque o seu rosto na água. Coloque as mãos para trás. E o jovem colocou, e o senhor veio aqui assim e apertou a cabeça dele dentro da água. Apertou e ficou segurando no pescoço, de um jeito que o jovem ficou em uma posição muito incômoda, muito preocupante até. E passou-se 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, o jovem começou a estranhar e achar esquisito aquilo, e começou a sentir falta de ar, e ele soltou o ar que ele tinha no pulmão, ele soltou. E daí, 25 segundos, 30 segundos, ele começou a dar uns toquinhos, o homem firmou ele mais para baixo ainda. O homem colocou as 2 mãos no pescoço dele e ficou lá assim. E aquele jovem, 35 segundos, 40, ele começou a... tipo, né? E o senhor segurou, deu 45 segundos, o jovem começou a se bater demais, o senhor tirou a mão do pescoço, saiu fora, e o jovem saiu daquele tanque, esbaforido, falou: ô tio, você é louco? Eu não sei o que o senhor está querendo, mas o senhor quase me mata aí, eu nem te conheço. E o senhor deu uma toalha para ele, falou: se enxuga aí, se acalma. Foi lá dentro, pegou uma Bíblia e abriu a Bíblia.
lá no Antigo Testamento, onde fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele falou para esse jovem assim: o Deus que eu conheço, o Deus que a Bíblia revela, o Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, esse Deus, Ele não é qualquer um. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele diz o seguinte: que o dia que você o buscar, como você buscou o ar nos últimos 10 segundos dentro daquele tanque, o dia que você o buscar, como você busca dinheiro, como você busca diversão, como você busca comida quando o almoço atrasa, como você busca o teu salário no final do mês, o dia que você o buscar de todo o coração, o dia que você o buscar como você busca um namorado, uma namorada, um casamento, um filho, uma filha, o dia que você o buscar de todo o coração, Ele permitirá ser revelado a você. Ele vai se revelar a você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem jovem que quer ter uma experiência com Deus, mas ele dá para Deus, sabe, um resto do seu tempo. Ele dá para Deus um resto das suas orações, um resto da sua vida. E ele espera que Deus fale: ai, muito obrigado, puxa, você ama mais o Corinthians, ama mais a Lady Gaga, você ama mais o seu emprego, você ama mais o seu carrão, você ama mais o seu hobby, mas você me deu esses 10% da sua vida. Pô, obrigado, eu vou me revelar a você, você é meu filho, tá bom? E você assim está me adorando, e eu estou muito contente com você, e eu perdoo os seus pecados. Mas não. Eu gosto muito de um versículo de Isaías 57:17 que fala assim: Deus, Ele habita num alto e sublime trono. Num alto e sublime. Ele habita num alto e sublime lugar, Ele se assenta num alto e sublime trono. Vírgula. Mas Ele também habita num outro endereço. Além de Ele habitar lá no céu, na glória celeste, assentado no maior e mais importante trono que existe lá, o versículo fala que Ele habita também com o ser humano, com o pecador, que é contrito de espírito, que é quebrantado de coração. Então, se você quer alguma coisa com Deus, você precisa, em primeiro lugar, baixar a bola. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que você não é nada. Ele não precisa de você, você precisa dele. E que Ele estende para você sua graça, seu amor. Creia nele, leve Ele a sério. Jesus, com muito amor, Ele fala para mim e para você: olha, você não vai poder, você não vai conseguir continuar levando essa vida dupla sua. Você tem que viver no corandeio. Você tem que viver inteiramente para a minha glória. Entregue-se totalmente. Confia na minha graça, na minha sabedoria, na minha provisão. Confia no meu amor, no meu evangelho. Porque ninguém consegue fazer o que você está tentando fazer. Ninguém consegue servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível, não faça isso, não gaste seu tempo. Aí me vem um versículo na mente de Apocalipse que fala: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas para de dar uma de crente, para de viver vida dupla. Mas se você quer pegar firme e se santificar, santifique-se mais ainda. Mas nada de meio termo. Está ligado? Vamos orar? Talvez tenha alguém aqui precisando fazer uma oração para Deus, que eu fiz há muitos anos atrás, que outros fizeram há muitos anos atrás aqui. Essa oração está na forma de música. Eu vou aqui pedir para os músicos terem paciência comigo. Mas a melodia é bonita e a letra é muito apropriada para quem está precisando entregar sua vida a Cristo. E eu sinto que tem gente aqui precisando fazer isto. E tem gente aqui precisando renovar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, o seu amor no Senhor Jesus Cristo, sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a música, ela é antiga, mas é uma oração que eu gostaria que você cantasse agora, com todo o seu coração, porque tem gente aqui que precisa realmente fazer da letra dessa música a sua oração,
aqui, porque Deus falou. Falou na primeira palestra, está falando agora, e nós vamos responder a Ele. E a música começa assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Se você souber, canta comigo. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Querido Deus e Pai, se há alguém aqui ainda cheio de si mesmo, se há alguém aqui, Senhor, ainda se achando, tem misericórdia, Deus, quebranta esse coração, quebranta essa moça, esse moço, Senhor, para que eles possam, Senhor, se prostrar ante os pés da cruz de Cristo, confessando os seus pecados e recebendo aquilo, Senhor, que dinheiro algum pode comprar, recebendo de Jesus Cristo, Pai, aquilo que nenhum relacionamento nesse mundo pode conferir, experiência alguma terrena pode outorgar. A graça maravilhosa de Cristo Jesus, seu perdão, sua regeneração, sua justificação, seu amor, sua companhia por toda a eternidade. Querido Deus, quebranta, Senhor, salva, transforma, revele-se com poder, Pai, nessa vida hoje aqui, e ajuda, Senhor, e abençoa todos aqueles que já estão vivendo, Senhor, em submissão a Ti, já estão andando na Tua graça, já estão lutando, Senhor, contra o estilo de vida dupla, Senhor, procurando experimentar o curandeio, Senhor. Ajuda a esses, fortalece a esses, Pai. Completa aquilo que eles precisam, dá a eles aquilo que eles não têm, Senhor. Que eles possam sair daqui hoje, Pai, mais revigorados e fortalecidos no homem e na mulher interior, Senhor, para viver para a Tua inteira glória. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.